E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui também tá tudo certo, graças a Deus. Se você pudesse voltar no tempo, recomeçar do zero aí, do absoluto zero, sabendo tudo o que você sabe hoje, o que você faria de diferente? Essa pergunta é uma pergunta que eu me faço direto. E hoje eu vou compartilhar com vocês exatamente o que eu faria hoje se estivesse começando do zero, aí do absoluto zero, nos investimentos. Eu vou te mostrar 3 coisas aqui que eu faria sem pestanejar e 2 coisas que eu nunca mais perderia tempo fazendo. E olha, se você está começando agora, esse vídeo pode te ajudar a economizar anos deixado na mesa, então fica até o final que realmente vai valer muito a pena para você. Antes de eu começar, deixa eu deixar um contexto aqui bem rápido. Eu tenho 35 anos, eu comecei a investir praticamente agora. Isso mesmo, praticamente eu comecei um pouco tarde, mas eu vou explicar um pouco melhor aqui no vídeo. Eu sempre fui bem trabalhador, sempre corri atrás das coisas. Desde jovem já empreendi. Eu mesmo sozinho fui lá e comprei um caminhãozinho, né? E depois eu peguei o dinheiro ali emprestado com minha mãe, a gente foi no banco, fez o financiamento, meu irmão entrou como sócio, a gente começou ali a batalhar desde cedo. A gente abriu loja de roupa, também loja de esporte, loja de surf. E a única coisa que a gente não conseguiu fazer aí nesse meio tempo era juntar dinheiro, uma coisa que realmente precisou aí da gente saber, né, aonde investir o dinheiro que a gente ganhava. Eu nunca tive educação financeira, ninguém me falou sobre investir, sobre poupar, e sozinho eu fui ali no achismo e acabei errando muito, acabei investindo, acabei perdendo dinheiro, comecei a investir em uns investimentos que não valeriam a pena no começo, tive que tirar o dinheiro, perdi bastante dinheiro, e hoje eu tenho um valor pequeno ainda investido, mas eu criei justamente esse canal aqui para compartilhar o que eu estou aprendendo e evitar você também, né, de cometer os mesmos erros que eu cometi. Então bora lá. A primeira coisa que eu faria, sem dúvida nenhuma, era começar a investir mais cedo. Sabe por quê? Porque quando eu era mais novo, eu fiz justamente o oposto. Eu gastava praticamente tudo que eu ganhava. Eu trabalhava muito e tudo que eu ganhava eu gastava. Não tinha essa mentalidade de poupar, não tinha conhecimento sobre investimentos, ninguém me falava nada, ninguém me orientava. E isso me custou tempo, me custou dinheiro, me custou oportunidades. Porque olha só, existe um negócio chamado juros compostos. Eu não conhecia. E esse juros compostos é basicamente, né, uma fábrica de dinheiro. É o que gera dinheiro, que gera mais dinheiro, que gera mais dinheiro. Então, na prática mesmo aí, né, se você começar a investir R$ 200 por mês aos 20 anos de idade, com a média de 10% aí ao ano, quando você chegar aos seus 60 anos de idade, você vai ter mais de R$ 1 milhão. Agora, se você começar a investir com 35 anos, igual eu comecei, vai demorar mais tempo. Não que você não consegue investir, você consegue, mas você tem que colocar um valor maior. Você não pode começar com um valor pequeno, porque senão você não chega lá dependendo aí do seu objetivo e da sua liberdade financeira. Você percebeu a diferença brutal entre começar mais cedo e começar um pouco mais tarde? É o mesmo esforço aí, né? Mas o que muda é o tempo e realmente a grana que você investe. Vamos dar um exemplo aqui. Se você fosse investir, né, aos seus 20 anos de idade ali mais ou menos, você começa com 50, 70, R$ 100, né, por mês. E aí quando você começa a investir, você pode colocar no CDB, né, pode começar aí aos poucos, né, num tesouro direto. E o melhor de tudo, que te dá liberdade financeira no futuro. Você não precisa começar com muito dinheiro, é igual eu falei. Você só precisa começar, né, cedo e ter a consistência de sempre estar aportando ali todos os meses um pouquinho mais, um pouquinho mais. Esse era o primeiro ponto que eu queria falar. Quanto mais cedo você começar a investir, melhor é. A segunda coisa é buscar educação financeira, né? Você buscar conhecimento financeiro, né? Cara, quando eu estava começando, eu sempre fui no achismo. Ninguém falava nada sobre isso comigo. Eu não buscava estudar sobre dinheiro, sobre investimentos, e o meu resultado foi: trabalhava muito e gastava aí, né? Eu ganhava até que razoável, mas eu gastava muito também. Eu não tinha esse conhecimento. Hoje eu sei que o certo é estudar sobre finanças, sobre investimentos. Isso é comprovado. Pessoas que entendem o básico de educação financeira ganham em média 30% mais ao longo da sua vida e conseguem poupar mais. Isso é comprovado. A diferença, ela é muito grande. Enquanto você vai no achismo e gasta tudo, ou investe em lugares errados, embora hoje tenha muito conhecimento aí para você, então você só investe errado se você realmente quiser. Quem está minimamente aí
fora de contexto, mas a diferença é brutal. Enquanto você vai no achismo e gasta tudo, né, ou investe errado, se você estudar minimamente coisas simples, com canais de YouTube, igual esse canal aqui, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, para você ficar por dentro dos vídeos, igual esse canal que a gente fala sobre finanças, sobre investimento, vamos falar muita coisa ainda, você consegue minimamente estudando, você consegue ter um resultado melhor do que antes, né? Antigamente não tinha muito conhecimento, então você investia ali no achismo mesmo, mas hoje não, hoje você só investe errado se você quiser. Você não precisa fazer faculdade de economia, você só consegue aprender aí, né, com simples pelo menos, assistindo vídeo, lendo livros aí, uns livros básicos mais ou menos, que nem o Pai Rico, Pai Pobre, né, o Homem Mais Rico da Babilônia, assistir canais sobre investimento, né, podcast também de pessoas ali que já são evoluídas, né, financeiramente, né, que realmente falam coisas boas. Essa é a segunda coisa que eu faria. A primeira, investir mais cedo, e a segunda é buscar conhecimento financeiro. A terceira coisa, e não menos importante, é me cercar de pessoas com conhecimento financeiro. Isso aqui mudou o jogo. Quando eu finalmente entendi que no começo, né, que eu tentava fazer tudo sozinho, né, eu não precisava de ninguém, que eu ia ali por mim mesmo, eu achava que eu ia conseguir. Mas a real é que você torna a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Deixa eu te dar um exemplo. Se você anda com gente que só quer gastar, né, sair, comprar carro, fazer financiamento, você vai se tornar aí um também, mesmo sem você perceber. Agora, se você convive com pessoas que estudam investimentos, que falam sobre poupar, sobre o dinheiro, a trabalhar para elas ali, os juros compostos, você automaticamente começa a pensar assim também. Eu comecei a pensar nos investimentos quando eu saí realmente para comprar ali um apartamento e eu fiquei muito frustrado. Cheguei lá fora, as coisas muito caras, você tem que dar uma entrada alta, você tem que financiar ali, os juros é caro, eu não entendia sobre juros, não entendia sobre muita coisa. E aí foi que eu cheguei em casa, cheguei frustrado, cheguei cabisbaixo, cheguei desanimado. Então, a realidade é outra, você precisa ter um dinheirinho poupado, você precisa começar a investir cedo, você precisa começar a entender sobre a regra do dinheiro, porque lá no futuro realmente você vai ver que valeu muito a pena. Se eu tivesse começado antes, porque quanto mais cedo você muda a sua mentalidade, mais cedo você muda o seu círculo social, mais rápido você evolui financeiramente. E você pode começar isso hoje, literalmente hoje. É só você entrar em grupo aí de investimentos, começar a seguir pessoas que falam sobre investimentos, né, canais aí realmente de qualidade que você consegue fazer isso. É só você querer que você consegue. Então, o primeiro seria começar a investir mais cedo. O segundo é buscar educação financeira. E o terceiro é se cercar de pessoas que realmente querem crescer. E duas coisas que eu não faria. A primeira coisa que eu nunca mais faria é gastar tanto dinheiro com coisas desnecessárias. Essa seria a primeira coisa. Cara, eu perdi muito dinheiro aí com bobagens, sabe? Aquela mentalidade de ganhei, vou gastar. Eu era assim, eu ganhava, eu gastava mesmo. Tinha, né, ia lá, comprava roupa, comprava tênis. Eu sempre queria estar ali no luxo, sempre queria estar andando do bom e do melhor. Mas essas coisas, elas não agregaram nada na minha vida. A real é que cada real que eu gastava com coisa supérflua é um real que poderia estar multiplicando aí para você. Olha só esse gasto aqui, presta atenção. R$ 300 por mês com coisas desnecessárias, que eu tenho certeza que muita gente gasta. Se você investisse esses R$ 300 durante 30 anos em 10% ao ano, você teria mais de 600 mil reais aí. Você começa a investir com 20 anos, com 50 anos mais ou menos, você tem mais de 600 mil reais. A gente está falando por baixo aqui, né? Se você fazer investimentos melhores aí com uma portabilidade um pouco maior, né? Com um pouco mais, né? Com o tempo você colocar um pouco mais, você consegue atingir aí a liberdade financeira que depende do seu objetivo, sabe? É literalmente uma questão realmente de prioridade. Então, se você está começando agora, não caia nessa armadilha, né, de consumismo, porque eu já caí e eu te garanto, não valeu a pena e não vai valer a pena. A segunda coisa que eu não faria também é trabalhar duro mesmo sem trabalhar com inteligência financeira. Isso aqui é uma cilada. Não que você não tenha que trabalhar duro, você tem que trabalhar duro sim. Você precisa ganhar muito dinheiro, mas você, se não tiver essa mentalidade de poupar, você só vai estar ocupado sem ir para frente financeiramente. Você vai trabalhar muito, com certeza, né? Mas na verdade você está gastando saúde. Não que você não tem que trabalhar, igual eu falei. Você precisa realmente trabalhar, mas trabalhar com a cabeça, né? Saber, né, o que você está fazendo ali,
com o seu dinheiro ganho de trabalho, de suor, de sacrifício, de sol ali quente nas costas. O trabalho duro, né, sem inteligência financeira, você vai trabalhar e vai gastar tudo. Trabalhar tem que ser trabalhar com inteligência. Você troca o seu tempo por dinheiro, investe, né, esse dinheiro que lá na frente realmente você vai ver que valeu a pena. Você vai trabalhar, né, e o seu dinheiro lá na frente vai trabalhar para você. É a diferença entre uma vida de esforço sem fim e ter uma vida onde aos poucos você vai conquistando sua liberdade financeira. Não adianta você querer trabalhar o resto da vida igual um louco sem você investir pelo menos um pouquinho, né? Você precisa continuar trabalhando, sim, precisa mudar sua mentalidade, sim, separar ali entre 10% e 20% de tudo que você ganha para você investir antes de você gastar com outra coisa. Isso sim vai te dar resultado real. Então as duas coisas que eu não faria era gastar tudo com coisas desnecessárias e trabalhar duro, sem sabedoria financeira. Então é isso, né? Se eu tivesse começado hoje do zero, eu começaria a investir mais cedo, buscaria educação financeira desde o início e me cercaria de pessoas com mentalidade, com crescimento financeiro. E coisas que eu não faria era gastar com coisas desnecessárias e trabalhar duro sem trabalhar com inteligência financeira. Eu sei que cada jornada é única, eu comecei tarde, você pode estar começando agora também, não falando que você não pode começar, todo mundo pode começar a partir de agora, né? Não tem problema, nunca é tarde, mas quanto mais tarde você começa a investir, mais dinheiro você tem que aportar. É isso aí, e funciona dessa forma. Eu testei do jeito errado, estou sendo bem sincero, eu estou aprendendo aqui o jeito certo e eu posso garantir para vocês. Isso aqui pode te economizar anos. Tá? Então é isso, se você gostou, deixa aqui nos comentários se você já investe, se pudesse voltar no tempo aí, o que você faria de diferente, eu vou ler todos aqui. Esse vídeo aqui, se ele te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal, né? Curte aí, compartilha com pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Tá? Eu fico por aqui, espero que realmente tenha te ajudado esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.